Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, esta é a confissão acertadíssima de Pedro, depois da pergunta que Jesus fez aos seus discípulos. E eu separei 10 lições sobre esta passagem que está escrita nos 4 evangelhos. Leia a passagem em Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 13, e confira aqui a aplicação pessoal para a sua vida. Se você deseja fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Agora sim, sem perda de tempo, nós vamos mergulhar nessa palavra. Primeira lição: a pergunta foi feita fora do templo. Irmãos, Jesus não fez a pergunta dentro do templo ou dentro de uma sinagoga. Sabe por quê? Porque confessar que Jesus Cristo é o Senhor dentro da igreja é fácil. Muitos só conseguem adorar dentro das 4 linhas, mas o que Jesus quer ver em nós é uma fé autêntica a ponto de ser proclamada em todo lugar. Qual tem sido o nosso posicionamento fora do templo? Como reagimos quando precisamos afirmar a nossa fé diante da sociedade? Para você, Jesus só é o Cristo quando você está no grupo que só tem cristão, ou ele continua sendo o seu Cristo a ponto de você poder proclamá-lo em todos os lugares? Que a sua fé seja a mesma em todo lugar, seja onde for preciso que o seu posicionamento seja esse: Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Segunda lição: uma pergunta corretiva. A pergunta que Jesus fez não tem nada a ver com algum tipo de problema de identidade que possivelmente Jesus viesse a sofrer. Jesus não tem essa crise de identidade, ele sabe quem ele é. Jesus não está perguntando porque não sabe sua identidade. Ele já tinha ouvido o Pai dizer que ele era o Filho amado em que o Pai tinha prazer nele. Jesus também não está perguntando porque precisa da opinião das pessoas para prosseguir em seu ministério terreno. Com certeza, sem apoio ou com apoio, Jesus iria prosseguir da mesma forma. A pergunta de Jesus tem o propósito de corrigir a visão errada que as pessoas tinham em relação a ele. E hoje, conosco, irmãos, também não é diferente. Jesus quer corrigir a visão errada que nós possivelmente viemos ter e as pessoas têm em relação ao seu real propósito ao vir nessa terra. Jesus não pode ser outro senão o único Salvador, aquele que nos tirou das trevas e nos levou para o seu reino, como está escrito em Colossenses 1,13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado Jesus. Terceira lição: a pergunta não foi feita logo após um milagre. Jesus não fez assim, eu faço um milagre e em seguida vocês me respondam quem vocês acham que eu sou. A pergunta, irmãos, não é feita depois de um milagre, sabe por quê? Porque é muito fácil dizer que ele é o Cristo quando estamos rodeados de milagre,
quando tudo está indo bem. É fácil dizer que ele é o Cristo quando tudo vai de vento em popa, mas a verdadeira autenticidade da nossa fé está em dizer que ele é o Cristo quando tudo está indo de mal a pior, quando os ventos são contrários. Essa é a hora de você proclamar a sua fé. E a fé verdadeira é aquela que passa sendo provada pelo fogo e permanece inabalável. 3 descobertas: quem é Jesus, quem somos nós e quem é a igreja. 4ª lição: quem é Jesus? Jesus, irmãos, é o Cristo, o Messias, ungido de Deus. E enquanto esta preciosa revelação não chegar em nossos corações, nada fará sentido na nossa vida. Depois que Isaías viu a glória de Deus no capítulo 6, ele não se cansou de falar do Messias, mesmo faltando 700 anos antes para o cumprimento das profecias sobre Jesus. Isaías disse quem ele era, profetizando, cheio de fé e cheio da unção do Espírito Santo. No versículo 14 do capítulo 7 de Isaías, o profeta Isaías vai dizer que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será chamado Emanuel, que quer dizer Jesus é Deus conosco. No capítulo 9, verso 6 de Isaías, ele diz o seguinte, que porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o governo, o principado está sobre os seus ombros. O seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. E eu entendo que aquele que sabe quem Jesus é não fica sem falar dele, porque a nossa boca só fala daquilo que está transbordando em nossos corações. Quando nós descobrimos quem Jesus é, tudo passa a ter sentido, até os momentos mais difíceis da nossa vida. 5ª lição, a gente descobre a 3ª descoberta, quem somos nós. Nos versículos 17 e 18, Jesus diz o seguinte: bem-aventurado Simão Barjona, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Aí Jesus continua dizendo no próximo versículo: também eu te digo que tu és Pedro. Irmãos, a palavra Pedro significa Petros no grego, e Petros quer dizer pedaço de pedra, fragmento de pedra, pedra pequena. Jesus está dizendo que Pedro, assim como todos nós, somos pequenos, de maneira que nenhum de nós é autossuficiente, ninguém é independente. Sem a presença de Deus nós não somos nada. Somos feitos para funcionar somente nas mãos de Deus. Somos como 5 pães e 2 peixinhos que, colocado nas mãos do Mestre, se multiplicam. Somos como a sarça de Êxodo 3, um arbusto retorcido, cheio de nó, que não dá fruto, mas Deus pode nos usar para proclamar a sua palavra. Quando descobrimos que Ele é o Cristo, descobrimos também que não somos nada além de pequenos fragmentos dependentes totalmente do Senhor. 6ª lição, quem é a igreja? No versículo 18, Jesus faz uma tremenda revelação de quem é a igreja. Ele diz: e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, ele está usando, irmãos, uma analogia que acontecia em tempos de guerra. Se um exército avançasse
a ponto de chegar nas portas do inimigo, significava que faltava muito pouco para aquele exército que estava avançando tomar a cidade. O objetivo, irmãos, era impedir nas guerras que o exército oponente avançasse até as portas. Com isso, Jesus deixou entendido que a igreja é este exército que está avançando contra o império das trevas, desfazendo as obras do mal e libertando os que estão presos nos cativeiros do maligno. Isso significa dizer que não estamos recuados. Isso significa dizer que estamos avançando. A igreja não está na defensiva, mas na ofensiva. A igreja não está sendo atacada, ela está atacando. Eu não sei, irmãos, e nem quero saber quantas portas tem o inferno, mas nenhuma delas, isso eu sei, prevalecerá contra a nossa vida. Sétima lição, Pedro, uma pedra lançada. Irmãos, a palavra Pedro, como nós dizemos, significa Petros no grego, que nada mais é do que um fragmento, um pedaço de pedra. Assim como um fragmento de pedra pode ser usado para ser lançado, para atirar, Pedro e quem mais confessasse a Cristo como o Messias, ungido Salvador, seria usado, seria lançado por Jesus para cumprir propósito no reino de Deus nessa terra. Assim como Davi lançou aquela pedra, aquele fragmento de rocha contra o gigante, Jesus edificaria a sua igreja e a lançaria nos 4 cantos da terra para destruir, desbaratar as hostes espirituais da maldade. Oitava lição, a igreja não errará o caminho. No versículo 13, Jesus pergunta o que o povo está dizendo ser o Filho do Homem, o que as pessoas estão dizendo a respeito de Jesus. E no versículo seguinte, os discípulos respondem que umas pessoas estavam dizendo o seguinte, que Jesus era João Batista. Outros estavam dizendo que Jesus era Elias, outros diziam que Jesus era Jeremias, e tem até alguns irmãos que diziam que Jesus era um dos profetas. Depois disso, Jesus vira para os seus discípulos e faz a seguinte pergunta no versículo 15. Mas e vocês? O povo está dizendo isso, mas e vocês? O que dizem que eu sou? E Pedro acertadamente responde que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. Uau, nota 10. As pessoas, irmãos, eu entendo assim, as pessoas erraram dizendo que Cristo era um dos profetas, mas Pedro, que representa a igreja, acertou. Isso mostra, irmãos, que a igreja de Jesus não vai errar o caminho. Pode surgir novas doutrinas, podem os homens falarem ideologia, falsos profetas podem se levantar, mas a igreja não será confundida, não erraremos o caminho, amém? O caminho é Cristo. Nona lição, esta e não essa pedra. No versículo 18, Jesus diz que sobre esta pedra e não sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Repare, irmãos, que Jesus não usa o pronome demonstrativo essa, mas sim o pronome demonstrativo esta. Se Jesus usasse o pronome essa, ele estaria apontando para Pedro, mas já que Jesus disse esta pedra, Jesus estava apontando para si próprio como a pedra que os edificadores rejeitaram, a rocha eterna onde podemos edificar a nossa casa. Jesus não disse essa apontando para Pedro, Jesus disse esta apontando para ele, como se quisesse dizer o seguinte: edifique a sua casa sobre esta rocha e sobre esta pedra, é sobre ele
que a igreja vai ser edificada, e não sobre Pedro, e não sobre os homens, mas sobre ele, que é o fundamento dos fundamentos. 10ª lição, nos 4 cantos da terra. Irmãos, a confissão de Pedro está registrada nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. E isso não é uma coincidência, mas um propósito que apontava para o sacrifício de Cristo sendo derramado nos 4 cantos da terra. E em qualquer lugar também que houvesse a confissão que Pedro fez de que Jesus era o Cristo, o ungido de Deus. Quem fizesse a confissão em qualquer parte da terra, haveria a salvação para aquela pessoa. Isso porque Jesus não veio salvar um grupo, um povo ou uma família. Jesus veio salvar o mundo de seus pecados, independentes do canto da terra em que você se encontre, independente da distância espiritual em que você está, Cristo te alcança. Jesus é onipresente. O evangelho da paz te encontra até neste quarto fechado da solidão, até nesse beco sem saída que você se envolveu. Diga daí agora: Jesus, eu creio que o Senhor é o Cristo, o ungido que pode me ungir, que pode me resgatar. Amém? Receba essa palavra, que onde você estiver, você confesse para todo mundo ouvir publicamente, se preciso for, que ele é o Cristo. Quando você estiver enfrentando uma batalha, lutas inexplicáveis, diga: Jesus continua sendo o Cristo, o Salvador ungido da minha vida, e ele não me abandona, porque eu sou a igreja cujas portas do inferno não prevalecerão contra.